Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria pelo convite. Não é a primeira vez que estou aqui em Santa Maria. Eu agradeço, eu gosto muito de estar aqui em Santa Maria, em Terras Gaúchas. Eu já fiz várias palestras neste mesmo auditório. Porém, esta talvez seja a que mais me toca de perto e a mais importante, certo? Porque não apenas porque estamos falando do meu país de nascimento, da Argentina, porque na verdade não estamos falando apenas da Argentina com a Guerra das Malvinas, estamos falando de toda a América Latina e estamos falando do mundo, certo? Não somente com o conflito que houve em 1982, mas com a situação atual. Então, eu vou, por outro lado, a maioria de vocês provavelmente esteve ontem na palestra de Jorge Altamira. Eu vou tentar não ser chato e não repetir o que ele falou ontem, nem tocar o mesmo ângulo. Vou tentar alguns outros ângulos para se entender essa guerra de 1982, seus antecedentes e sua projeção atual, certo? Bom, tivemos um depoimento. Esse depoimento foi de dois pilotos argentinos, dois oficiais argentinos. Eles falaram algumas coisas muito importantes, muito interessantes, porém, nós deveríamos considerar que os principais envolvidos nessa guerra não foram oficiais da Força Aérea ou de qualquer outra força. Foram basicamente os soldados argentinos. Os soldados argentinos, por outro lado, eram soldados da base de conscrição, ou seja, não eram soldados voluntários, não eram soldados profissionais. Eram jovens que, como todos os jovens na Argentina, nessa época, eram convocados para fazer serviço militar, certo? Não receberam, diversamente desses dois pilotos que aí falaram, que já estavam treinados para uma guerra aérea, certo? Não tinham recebido nenhum treinamento específico, nem para essa guerra, nem para qualquer outra. A guerra concluiu depois de 75 dias de conflito. 2 de abril, as ilhas foram ocupadas pela Argentina, pelo exército argentino, que firmou sua rendição a 15 de junho, certo? Ou seja, mais ou menos 75 dias de conflito. Com um mês e meio aproximadamente de guerra declarada, de guerra convencional, certo? No final da guerra, nós tivemos uma importante perda de material militar argentino, também importante do lado inglês, mas o material militar perdido pela Argentina foi superior, e tivemos 650 soldados argentinos mortos nessa guerra e pouco mais de 200 pelo lado da Inglaterra. Depois da guerra, por outro lado, se registraram mais de 300 suicídios de soldados argentinos, principalmente de soldados, e também mais de 200 suicídios do lado inglês, certo? Ou seja, que as perdas do lado argentino contabilizadas, os mortos diretamente na guerra, os que morreram depois por causa das feridas da guerra, e os que se suicidaram, totalizaram aproximadamente 1000 pessoas, certo? Num conflito relativamente curto. Se o conflito tivesse durado mais tempo, talvez teríamos tido muitas mais perdas, certo? E isto teria se transformado numa tragédia nacional. Não precisava, porque, na verdade, nós estávamos vivendo já uma tragédia nacional, porque o próprio governo militar, certo, era já a essa altura responsável pela maior repressão política da história argentina, certo? Nós tínhamos, nessa altura, os famosos 30.000 desaparecidos, aos que se devem somar alguns outros milhares de pessoas que não estavam desaparecidas, mas que estavam mortas, porque tinham sido mortas, entre aspas, legalmente. Ou seja, muitas pessoas que foram assassinadas legalmente, aplicando o que na Argentina se chamava a lei de fugas. Se informava de enfrentamento militar que nunca tinha existido, certo? E que tinha havido X mortos. Isso aconteceu também aqui no Brasil, certo? Bastante durante a ditadura militar, certo?
ou que durante un traslado entre unha e outra prisão tinha habido un comando guerrilheiro que tinha tentado libertar os presos e que houve unha troca de tiros e por acaso nesa troca de tiros non morreu nenhum dos asaltantes, nenhum dos oficiais, mas morrían todos os presos. Unhas noticias inacreditáveis, mas que se noticiaban naquela época, certo? Entón, era unha ditadura militar. Bom, moito ben. Era unha ditadura militar sangrenta, certo? E o goberno máis reaccionario de toda a historia argentina. Un goberno que entregou o país, asasinou milhares de trabalhadores e de estudantes, certo? Entregou económicamente o país e, curiosamente, se pôs ao servizo internacionalmente do imperialismo norteamericano. Con particular forza, no caso da Bolívia, eu me lembro que naquela época houve o famoso golpe dos narcotraficantes que foi asesorado, García Mesa se chamaba, directamente por militares argentinos, os quais destruíran pessoalmente o edificio histórico da Central Operaria Boliviana. Foi destruído, voado, certo, con explosivos. Iso foi un feito dos militares argentinos antes da Guerra das Malvinas. E, por outro lado, participaran directamente e treinaran a guerrilla contrarrevolucionaria en El Salvador, en Nicaragua, certo, que tiña pasado por un proceso revolucionario, que estaba pasando por un proceso revolucionario cando desde o ano 1979, en particular, cando o goberno, o poder, a Frente Sandinista tomou o poder a 19 de julio de 1979. Entón, nós tínhamos en todos os sentidos da palabra, certo, un goberno que foi o máis reaccionario da historia do país e o máis proimperialista, responsável pela entrega económica, pela desindustrialización, pelo asasinato do mellor da clase operaria e da juventude argentina nos anos precedentes e por un engallamento directo militar, certo, en coisas que o imperialismo norteamericano, que estaba metido con outros problemas, ás veces non tiña fólego para facer directamente, certo, como era intervir militarmente na Bolivia, onde houve procesos revolucionarios nesa época, ou na América Central. Entón, pódese medir o tamaño da crise que determinou esa crisis das Malvinas pelo fato de ter sido ese goberno que acabo de pintar nas súas cores máis gerais, reaccionario, proimperialista, certo, entreguista, como nenhum na historia argentina, o que fez unha guerra contra Inglaterra que era apoiada pelos Estados Unidos. Iso medio o tamaño da crise que criou ese conflito. Unha crise que foi non apenas nacional, foi a crise argentina, foi un dos factores que determinou ese conflito, era tamén sulamericana e era tamén internacional. E esa crise non ficou resolvida apenas transitoriamente con a vitoria da frota anglo-norteamericana ou da flota inglesa apoiada logísticamente pelos Estados Unidos de América. O conflito volta actualmente e a maneira en que ela foi resolvida naquele momento teve un peso determinante non apenas da democratización da Argentina, ou mellor, na pasaxe do regime militar para o regime civil, que non pode ser considerada unha auténtica democratización do país, mas tamén teve un peso decisivo nas chamadas transicións democráticas nos outros países, inclusive no Brasil. Eu me lembro que pouco tempo depois da Guerra das Malvinas, 2 anos depois, nós tivemos aquí no Brasil a maior campaña política da historia política do país, que foi a campaña pelas diretas já. E me lembro das manifestações na Praça da Sé, en que os manifestantes brasileiros que manifestaban pelo fin do regime militar e por eleições diretas para presidente da República, no momento en que o Congreso Nacional ia proceder a unha eleição indirecta, que foi a que escolheu Tancredo Neves e José Sarney e finalmente deu esa transición, os manifestantes viñan encabezados por unha grande faixa onde se lía "Non chores por mí, Argentina", certo? Até porque, en primeiro lugar, porque era unha frase moito coñecida de unha música, que era de unha ópera da época que ficou moito falada, chamaba Evita, mas tamén porque a Argentina tiña realizado eleições no outubro do ano precedente. Entón se propuña, certo, que o Brasil tiña que se democratizar así como a Argentina tiña se democratizado, certo?
pela realização dessas eleições. Isso deu lugar à lenda, que ontem foi muito bem criticada, de que a Guerra das Malvinas, no final, teve um efeito benéfico, porque permitiu que a Argentina se librasse do governo militar e realizasse eleições, ou seja, se democratizasse. Porque, do contrário, a ditadura militar teria continuado indefinidamente. Na verdade, a ditadura militar, como ela era conhecida até a guerra, tinha acabado com a guerra. Em primeiro lugar, porque no momento em que as Ilhas Malvinas foram ocupadas, saiu todo mundo para a rua. E eu estava lá em Buenos Aires, eu era exilado, e eu vi essas manifestações. Essas manifestações não eram apenas manifestações de apoio ao regime militar. Saíram todos os partidos políticos na rua, com faixas, certo? O que estavam sendo perseguidos, inclusive, pelo regime militar, certo? E, em segundo lugar, todas as bases de apoio do regime militar, as bases internacionais de apoio, que eran decisivas, tanto do ponto de vista económico, quanto do ponto de vista político e quanto do ponto de vista militar, tinham sido perdidas pelo regime militar a partir do momento que tinha ocupado as Malvinas. E para concluir, afirmar que o fato de uma derrota militar, que se non tivesse sido tan rápida, talvez teria, porque foi uma possibilidade real, concluída con un bombardeio nuclear da Argentina, porque a frota inglesa trazia mísseis nucleares e estaba disposto a usá-los, que iso foi responsable pela democratización do país e, resalvadas as diferenzas, a mesma coisa que dizer que foi uma sorte que fossem jogadas duas bombas atómicas en Hiroshima e Nagasaki, porque iso permitiu terminar con o regime militarista japonés, certo? O ato que terminou a Segunda Guerra Mundial foi un ato de barbarie, que non pode ser considerado por nada benéfico para a humanidade. De fato, depois, certo, acabou o regime militarista e tivemos outro tipo de regime absolutamente reaccionario no Japão, certo? Con unha pseudo-democratización que preservou a monarquía japonesa, certo? E que foi comandada, no caso do Japão, que foi muito máis dramático, porque se tratou de un conflito mundial, foi comandada pelos Estados Unidos da América, que ocupou militarmente o país. Ou seja, que foram eleições que foram realizadas no Japão com a presença de um exército estrangeiro. Na Argentina, as eleições não foram realizadas com a presença de nenhum exército estrangeiro no país, mas as eleições foram realizadas condicionadas diretamente pela derrota militar e pelo fato de que todas as lideranças políticas argentinas, en dado momento, durante a guerra, quando ficou evidente que a Argentina ia perder o conflito, apostaran políticamente, a liderança dos grandes partidos burgueses argentinos, apostaran na vitória do imperialismo norte-americano. E depois apareceran na campaña electoral con discursos, con besteras, etc., vai coincidindo todos no esencial, certo? Nenhum deles cuestionaba a herança que a ditadura militar deixara para a Argentina, en termos económicos, nem a vitória militar do imperialismo norte-americano e do imperialismo inglés, certo, no caso da Guerra das Malvinas. Ou seja, que foi un factor que condicionou a saída política en máis de un sentido e vamos chegar a ese ponto. Vamos rapidamente, entón, a historia das Malvinas, pasando pelas diversas etapas que percorreu ese conflito para chegarmos a situación que deu lugar á guerra. Bom, as Ilhas Malvinas, vou pasar rapidamente pela historia, non temos tempos para... Foran descobertas, entre aspas, no século XVI, certo, cando os europeus chegaran a América. Actualmente hai toda unha controversia, interesa apenas algúns historiadores, acerca de quen viu primeiro as Ilhas Malvinas, que eran ilhas despoboadas, certo? Algúns dicen que foran ingleses, os ingleses, lógicamente. Os franceses dicen que foran eles, os españoles dicen que foran eles. E há un historiador nos últimos tempos que declara que o primeiro que viu as Ilhas Malvinas, que eran despoboadas, só tiña focas e pingüins, certo? Foran os xineses, certo? Un historiador recentemente fez toda unha reconstrucción, diz que os xineses deran toda unha volta no inicio do século XV pela América do Sul e que inclusive pasaran perto das Ilhas Malvinas e que probablemente foran os xineses os primeiros en ver as Ilhas Malvinas. Isto inclusive discutido para discutir quen teve a primacía de velas e de ocupalas, certo?
as Ilhas Malvinas começaram a ser ocupadas, digamos, a partir do século XVI. E foram ocupadas sempre por pequenos empreendimentos militares ou privados de três potências colonialistas da época: Espanha, Inglaterra e França. Durante os 2 séculos e medio posteriores digamos, durante o século XVI, XVII, durante o melhor, século XVII e XVIII e parte do século XIX, começando pelo final do século XVI, durante esses 2 séculos e meio, as Ilhas Malvinas foram objeto de disputa por parte de Espanha, Inglaterra e França. As três ocuparam e desocuparam sucessivamente as Ilhas Malvinas e brigaram e se enfrentaram militarmente, numa série de episódios, certo? Lógicamente, España sempre as reivindicou, en cuanto colonizou o territorio de América do Sur, como propias porque se situaban na plataforma continental de territorios que, de acordo con o Tratado de Tordesillas, certo, pertencían a España, recoñecidamente. Os primeiros que ocuparan, de fato, as Ilhas Malvinas foran, para que se saiba, simplesmente os franceses, certo, que, de fato, levaran unha populación para colonizar o país e criaran un establecimento militar, certo, en nome do rei da França, certo? E posteriormente Inglaterra pasou a disputar, na súa disputa histórica pela hegemonía no Atlántico e na Europa con a França, certo? Tamén a pose das Ilhas Malvinas. Era unha disputa marginal nese enfrentamento entre potencias, mas o fato de ser unha disputa marginal non deu lugar a grandes batallas e a grandes enfrentamentos militares, mas houve enfrentamentos militares e esa disputa, embora marginal, non deixaba de ter a súa importancia. Porque se trataba, como foi explicado ontem, do controle do comercio mundial, e o controle do comercio mundial nese momento pasaba en grande parte pelo controle dos pontos estratégicos para exercer actividade de corsario, certo? Os primeiros que chegaran ás Ilhas Malvinas foran, de fato, os ingleses, mas os primeiros que tentaran colonizarlas foran, de fato, os franceses. Por iso elas se chaman Malvinas. A súa origen non é un nome español, porque a expedición que tentou colonizar as Ilhas Malvinas da França tiña partido dun porto chamado de Saint-Malo, e dai Malouine, e que virou en español Malvinas. En cuanto que a primeira expedición inglesa que tentou tomar pose das ilhas, en 1590, foi financiada por un financiador de piratas británico. Financiador de piratas era unha actividade absolutamente legal na Inglaterra na época. Non estou falando de un financiador de piratas no sentido de que era un gángster. No, era un cara que financiaba corsarios, certo? Para que se dedicasen á nobre actividade da pirataría, certo? Que se chamaba Falkland, certo? E este Falkland resultou ser de un nome inglés ás Ilhas Malvinas, certo? E o interese era, basicamente, nese momento, pelo controle do comercio e principalmente pelo controle da actividade de pirataría, que era unha actividade a que se libraban as potencias colonialistas, que, como explicou nun libro un economista que ten máis prestigio do que realmente debería e que volta a moda actualmente, que se chamaba John Maynard Keynes, certo? Nun libro chamado Un tratado sobre o diñeiro, o capitalismo non tería existido sen a pirataría, que foi a grande fonte de acumulación de capital por parte dos países que deflagraran a revolución capitalista. O interese da França e de Inglaterra era, basicamente, establecer unha base para o controle do Atlántico Sur para exercer a actividade da pirataría. Por iso, depois que os franceses tiraran os ingleses, un inglés, que era un lordi, mas que era un pirata, ou seja, un pirata recoñecido pela coroa británica como pirata, e que tiña título de nobreza por ser pirata, recomendou que as Ilhas Malvinas fosen reconquistadas pela Inglaterra. E no século XVIII, 1760 aproximadamente, a Inglaterra mandou novamente tropas que novamente tomaran pose das Ilhas Malvinas, que no medio tempo os franceses tiñan vendido a España. Ou seja, que os franceses se retiraran voluntariamente. As ilhas pertencían a España porque os franceses que as tiñan colonizado as tiñan vendido a España, mas os ingleses tomaron pose de forza. E aí houve unha pequena guerra entre Inglaterra e España pela pose das Ilhas Malvinas, que en dado momento teu lugar a un empate, como son dúas ilhas principais, certo? Unha ficou con os ingleses e a outra ficou con os españois, certo?
E finalmente a coisa se resolveu con unha disputa final, certo, en que os ingleses foran derrotados e en que Inglaterra, no final do século XVIII, recoñeceu formalmente que as Illas Malvinas, o Falkland, como se las chamaban, eran españolas, certo. Posteriormente, cando 40 anos depois, eles reocupan as Illas Malvinas e as autoridades argentinas lembraran ese tratado entre España e Inglaterra, que declaraba por parte de Inglaterra que se retiraban das Illas Malvinas porque elas eran territorio español e como España ya no era a potencia colonial da región, a Argentina reivindicaba como propias, os ingleses, as autoridades inglesas responderan moi oficialmente que tiñan saído das Illas Malvinas por unha razón de austeridade e que nunha placa de xumbo que tiña sido deixada pelos ingleses cando partiran estaba perfectamente escrito que eles irían voltar porque ese era territorio inglés. E esa foi a... Entón, o tratado non valía nada. Tiña sido un documento, un papel asinado, certo? Simplemente por razóns de autoridade do Imperio Británico. Bom, todas estas disputas hoxe en día son objeto de debates historiográficos por parte de aqueles que queren fundamentar a legitimidade da ocupación inglesa ou a legitimidade da reivindicación argentina. Mas, na verdade, a importancia estratégica das ilhas e a natureza do conflito é hoxe moito diversa do que era nese momento, no final do século XVIII e no inicio do século XIX. Naquele momento, se trataba de colonizar, ou mellor, de controlar, máis de colonizar, porque de fato nunca houve colonización de ninguén desas ilhas, nunca foran realmente colonizadas, até a guerra de 1982, a populación das Illas Malvinas, que é un territorio, bom, parece pequeno, mas é relativamente grande, certo? Son aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados, certo? Ou seja, non é pouca coisa. E con todos os arquipélagos conexos, certo, que forman un arco, supostamente colonizados pela Inglaterra, non eran colonizadas, porque a populación inglesa, incluídos os militares desas ilhas, eran 1.800 persoas, iso non é nenhuma colonización, certo. E obvios que, durante a guerra, 1.800 incluída destacamento militar, ou seja, os colonos de fato eran pouco máis de 1.000, iso é tudo. E durante a guerra, e até recentemente, existen organizacións, algunhas lamentablemente que se dicen de esquerda, que dicen que a solución para o conflito das ilhas era a autodeterminación dos seus habitantes. Son 1.000 persoas. Son menos habitantes do que Mónaco ou de que San Marino, que son repúblicas, ou mellor, países de opereta, certo? Que existen. E, no entanto, o problema é que as Ilhas Malvinas non son Mónaco nen San Marino, porque San Marino é unha montaña e Mónaco é un pedaciño de terra. As Ilhas Malvinas son ilhas relativamente grandes nun local estratégico. Olha, cando Jorge Luis Borges propós como solución ao conflito que elas fosen entregues para Bolivia, estaba facendo conscientemente unha piada. Mas esa piada facía máis sentido do que declarar que as ilhas deben pertencer aos supostos colonos británicos. Que, aliás, nen colonos británicos eles eran, porque estaban aí e, a pesar de ser de origen británica, non se les recoñecía, non tiñan pasaporte inglés. Só lhes foi recoñecido a nacionalidade británica en 1983, depois do conflito. Até ese momento non eran británicos. Entón, propor que a solución do conflito é que se autodeterminen a partir dos seus habitantes, os seus habitantes son apenas empregados de unha empresa de ocupación militar das ilhas por parte de Inglaterra, máis nada, certo? Entón, mas qual é a importancia das ilhas? Porque ela se foi transformando. En primeiro lugar, tiven importancia para o controle do comercio e para unha base para a pirataría. Posteriormente, pasaron a ter importancia pelo tránsito, porque como non existía o canal de Panamá, todo o tránsito entre Pacífico e Atlántico se realizaba pelo Estreito de Magallanes. E nese momento, as Ilhas Malvinas, já ocupadas pelos ingleses, a partir de 1833, tiveran un incremento de súa actividade e chegaran a ser consideradas o maior cemiterio de barcos do mundo, porque eran onde se concertaban, ou se jogaban fora, os barcos que querían atravesar o canal de Beagle, indo do Atlántico para o Pacífico, en particular no momento en que aconteceu a febre do ouro na California e na Australia. Entón pasaron a ter unha importancia fundamental para o tránsito entre o Atlántico e o Pacífico, certo?
E finalmente foran gañando en importancia actualmente, por un lado, pelas riquezas petroleiras que aparentemente encerran, segundo algúns serían a terceira maior reserva de petróleo das Américas, e eventualmente, se ese petróleo fose explorado, equivalería a 10% da produción do petróleo das tres Américas, levándose en conta as enormes reservas de Venezuela, que son as maiores do planeta, a exploración mexicana, que é importante, e a propia exploración do petróleo presado no Brasil. 10% de tudo iso, somado, máis os Estados Unidos, a Argentina, que Colombia, Ecuador, as explorações que já existen, non é pouca coisa. Entón temos a questão do petróleo. E a segunda coisa que é importante é que as Ilhas Malvinas, junto con as Shetland, as Orcadas, as Georgias e as Sandwich, con as quais configuran todo o marco, certo? Que Inglaterra reivindica como propio e que pasou a reivindicar como propio depois dos insistentes reclamos argentinos por un decreto da raíña Vitoria na segunda metade do século XIX e ocupa militarmente, e que foran tamén elas disputa na Guerra das Malvinas de 1982, constitui, na verdade, a chave para fechar todo o Atlántico Sur, ou seja, son o único territorio, son como unha especie de portaavións naturais entre África e América, en toda a región do Atlántico Sur, certo? A outra, que está no Atlántico Sur, está quasi na liña do Ecuador, e a Ilha Ascensión, que por acaso tamén está sob controle de Inglaterra, certo? E, en segundo lugar, constitui a porta de acceso natural pelo Atlántico para o continente antártico, que ata agora non está explorado económicamente, mas que pode vir a selo no futuro, certo? Un continente antártico, certo, que está fechado por todas esas ilhas, certo? Por tanto, que as controla o acceso á Antártica, que eventualmente pode vir a ser disputado tamén. A Argentina, históricamente, eu sempre, cando iba na escola, reivindicaba como territorios propios todo o territorio que se coñece como Argentina, máis as ilhas, máis unha fatía da Antártica, que parece como unha especie de fatía de pizza nos mapas argentinos, certo? Como se fose, que se chamaba de Antártica Argentina, certo? Só que segundo, e actualmente, algúns jornais, un en particular que existe no mundo inteiro, é francés, mas actualmente ten edições no mundo inteiro, e por algún motivo que eu non consigo, é considerado como un jornal de esquerda, se chama Le Monde Diplomatique, faz campaña dicendo que a Antártica non é internacional, porque teóricamente a Antártica non pertence a ninguén. E Le Monde Diplomatique denuncia as tentativas do imperio de colonizar a Antártica. O imperio se trata dos imperialismo norteamericano, de, en todo caso, ocupar militarmente a Antártica, certo? E se apropiar dese último territorio non colonizado do planeta. Digo territorio porque a diferencia entre o Polo Sur e o Polo Norte é que o Polo Norte está na agua, só que esa agua está sempre gelada, certo? Non é un territorio, en cuanto que o Polo Sur está en terra, certo? O continente antártico é terra, coberta por gelo e coberta por neve, mas é terra, certo? E contra iso, a Europa declara que non, que a Antártica non pertence a ninguén, que é internacional, certo? E tudo máis. Só que é internacional o que significa? No mundo actual, declarar que un territorio é internacional significa que está sob controle das potencias dominantes do mundo, porque non existe nada internacional. Afirmar que Burkina Faso e Estados Unidos son igualmente donos da Antártica é unha piada, porque Burkina Faso é un país atrasado da África que non ten nenhuma posibilidade de facer nenhum investimento e nenhuma investida militar na Antártica. Os Estados Unidos e Europa poden, certo? E quen controla o acceso é Inglaterra, por sinal, certo? E tudo máis. Entón, todo ese potencial, a medida que o tempo vai avanzando, certo, se manifesta na questão das Ilhas Malvinas e na questão de todos os arquipélagos que están conectados ás Ilhas Malvinas. Por tanto, non se trata de unha disputa banal nin de unha disputa secundaria do ponto de vista estratégico, certo? Do ponto de vista da estrategia mundial, etc. E tudo máis. Bom, então, esas coisas foram acontecendo
ao longo do tempo e a importancia das Malvinas, que sempre foram importantes, no entanto, foi crescendo ao longo do século XIX e do século XX, certo? Até chegar à situação atual. Bom, en 1810 a Argentina declarou que non era máis dependente de España, certo? En 1816 proclamou a súa existencia como nación independente, embora non se chamase aínda Argentina, se chamaba Provincias Unidas del Sur, como declara o himno nacional argentino. E en 1811 os españois que estaban aínda aí, certo? E que já tiñan fugido do territorio argentino, tiñan fugido debido ao inicio da Guerra de Independencia, tamén abandonaron as Malvinas, que ficaran desertas e en 1820 as autoridades de Buenos Aires designaran un gobernador para as Ilhas Malvinas. E, de fato, no final desa década, a Argentina tentou, de fato, colonizar con colonos as Ilhas Malvinas, só que apenas 4 anos ou 5 anos depois desas tentativas de colonización argentinas, se suscitou un conflito entre barcos norteamericanos, certo? Estados Unidos era un país moito jovem naquele momento, que practicaban pesca aí e as autoridades argentinas, que destruíran todas as instalações militares argentinas, certo? E os Estados Unidos, diante disso, entregou as ilhas a Inglaterra, e a Inglaterra se fez presente no inicio de 1833 con unha forza militar que tomou pose oficialmente das Ilhas Malvinas. Até o presente continúan aí. Certo? Desde o primeiro momento, as autoridades argentinas protestaram. As primeiras protestas, a primeira que se coñece, unha o embaixador argentino na Inglaterra, un suxeito, un señor que se chamaba Manuel Moreno, fez unha protesta bastante enérgica perante autoridades do goberno británico, bastante violenta nos seus termos, verbalmente, pelo menos. A Inglaterra rexeitou con aquele argumento. Na verdade, esas ilhas sempre foran nosas, se en algún momento fomos embora, en 1790 aproximadamente, foi porque non tiñamos suficiente diñeiro para manter o guarnición militar. Mas agora estamos apenas voltando para o que sempre foi noso, certo? E non deu atención ao asunto. Posteriormente, os protestos foran minguando, tanto en número quanto en violencia verbal, certo? E non houve grandes enfrentamentos durante o século XIX. Por qué? Porque durante o século XIX, a medida que a Argentina ia consolidando o seu territorio nacional, as Malvinas foi un conflito marginal, o conflito principal era con Brasil, a respeito da provincia cisplatina, ou seja, do Uruguai, que se tornou independente justamente na década de 1830. E había disputas, tanto internas ao territorio do que actualmente é a Argentina, como internacionais, certo? Ontem foi relatado aquí como, di fatto, a Patagonia, que é o territorio argentino, que fica a 480 km das Ilhas Malvinas, era territorio argentino apenas no papel naquela época, porque non estaba ocupado pelo exército argentino. E había unha disputa se pertencería aos dois países que tinham se formado, de un lado Argentina e de outro lado Chile, e a disputa foi resolvida pelo apoio argentino dado ao Chile na Guerra do Pacífico de 1879, que é unha guerra que rendeu a Argentina, a Patagonia Argentina, e que teve un efeito tamén brutal de outro grande conflito que ten a América Latina, que tamén ten que ser resolvido porque é resultado desas disputas e da mesquiñaría das burguesías latinoamericanas que foran incapaces de estruturar unha grande nación independente, certo? E estruturaran pequenas repúblicas, certo? En función das necesidades de un mercado mundial comandado naquele momento pela Inglaterra. Digo, o resultado principal da Guerra do Pacífico non foi ese, sino que foi a amputación do territorio boliviano que daba a ese país unha saída para o Pacífico, questão que até hoxe afecta a Bolivia, que foi o país que máis territorios perdeu nesa época, en todo o período de guerras, certo? Perdeu unha parte do seu territorio para Paraguai na Guerra do Chaco, perdeu para o Brasil o territorio coñecido como o Acre brasileiro, certo? Que, como dice o presidente boliviano, foi vendido ao Brasil pelo preço de un cabalo, certo? Ao Marechal Rondón, certo? Naquele momento, ou seja, foi o país que teve máis territorios amputados e inclusive toda a región boliviana que actualmente é territorio chileno en parte e territorio peruano en parte, e que deixou a Bolivia como unha nación mediterránea sen saída para o mar. Isto foi decisivo porque nesa situación ficaran dois países, Bolivia, de un lado, e Paraguai pelo outro. Paraguai ten unha saída pelo río Paraná, e a súa saída pelo río Paraná, na cual esteve metida a Inglaterra, provocou
vários conflitos. O principal deles foi a Guerra do Paraguai, certo? Que terminou de dar forma, certo, à configuração política da América do Sul, certo? Porque a Guerra do Paraguai, que foi um conflito, esse sí, extremamente sangrento, que acabou com praticamente toda a população masculina adulta do Paraguai, certo? E determinou o atraso histórico do Paraguai. E a destruição e a mutilação da Bolívia, certo? Nesse contexto, o conflito das Malvinas apareceu como um conflito secundário. Era um conflito direto, no qual Inglaterra, em vez de ter um papel indireto, como foi em todos os outros conflitos, tinha um papel direto, por umas ilhas relativamente remotas que naquele momento ainda não tinham uma importância estratégica e no quadro desses conflitos, o conflito pelas Malvinas apareceu como um conflito de natureza secundária. Por outro lado, a burguesía argentina se entrosou cada vez máis con o capital inglés e se transformou en tributaria. A Argentina se transformou na segunda metade do século XIX numa auténtica semicolonia do imperialismo británico, que dominaba o mundo. Como nenhum outro imperialismo probablemente o dominou posteriormente, certo? E por ese motivo, os seus protestos se transformaran en puras protestos formais e finalmente acabaran, certo? En 1874 houve un episodio curioso. O Instituto Militar Argentino, porque se lembraba do asunto, publicou un mapa da Argentina. A Argentina, di fatto, era unha criación bastante recente. Como país, formalmente só existía a partir de 1853, cando foi proclamada a Confederación Argentina e unha constitución para o país, certo? E 30 anos depois, publicou un mapa da Argentina, un atlas da Argentina, con unha especie de histórico do país, mapas, etc. E no mapa aparecían as Ilhas Malvinas como sendo argentinas. Iso provocou un enérgico protesto do embaixador inglés, que declarou isto é unha barbaridade, as ilhas son nosas. De onde que vocês tiraran, certo? Que, na verdade, a Argentina nunca tiña formalmente abandonado que esas ilhas fosen argentinas. E en vez de responder violentamente ao embaixador inglés, certo? Que a Argentina tiña o direito de publicar mapas, incluindo como territorio argentino o territorio que sempre tiña reivindicado como propio, as Ilhas Malvinas, certo? Falaran que non, que había unha confusão, que non tiña problemas, e responderan con evasivas. E o embaixador continuou protestando, xingando, falando aos jornais, declarando para quen quisese ouvir que esas ilhas eran inglesas. A Argentina non quería perder súa condición de aliada privilegiada de Inglaterra na América do Sul. Por iso se limitou a publicar un mapa dicendo que as ilhas eran argentinas, mas cando o embaixador inglés na Argentina, que era un verdadeiro goberno sombra do goberno argentino, protestou, ficaran calados, non falaran nada. Certo? Cando foi o centenario da Argentina, formalmente tinha nacido en 1810, certo? Foi o centenario da Argentina. O rei e a raíña de Inglaterra foran recibidos como grandes personaxes mundiais, tamén foi o rei da España, o raíña de España, non me lembro quen foi todos os personaxes, certo? Foran recibidos por grandes honras pelo goberno argentino e non se fez a menor mención ao problema das Malvinas con a coroa de Inglaterra aí presente, certo? Visitaran, ditaran até moda, certo? Porque a maneira como se vestía o rei da Inglaterra pasou a ser adoptada como moda pela clase media argentina e non falaran nada das Malvinas. Os únicos que salvaran a honra nese momento da Argentina foran os operarios anarquistas que puseran bombas no Teatro Colón impedindo, certo, que a celebración, certo, da oligarquía argentina junto con os reis da antiga potencia colonizadora, España, e os reis da nova potencia semicolonizadora, a Inglaterra, pasase tranquilamente. Certo? Entón non houve grandes protestos. E como non existía nenhuma ONU a cual levar unha questão desta natureza, a questão ficou por aí, certo? E ninguén fez grandes protestos pelas Ilhas Malvinas naquele momento. A questão mudou de natureza a partir da Segunda Guerra Mundial, e, en primeiro lugar, porque foi criada a Organización das Nações Unidas. E na Organización das Nações Unidas se falou en territorios que estaban en situación de colonización e que todos os países debían declarar quais eran os territorios, certo, que sobre os quais as potencias, en primeiro lugar, as potencias vencedoras debían declarar nas Nações Unidas quais eran os territorios sobre os quais se exercía un controle de carácter colonial, porque debía ser
uma normalização dessa situação, certo? En especial porque tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, a bandeira que tinha sido enarbolada pela principal potencia capitalista que combateu nela, que foram os Estados Unidos, era a do fim dos conflitos coloniais, entre outros, certo? E dos problemas nacionais que, segundo eles, motivaban esas guerras absurdas e que uma entidade internacional debía resolver pacíficamente aquilo que os países non conseguían resolver pacíficamente. Esa entidade se chamou Sociedade das Nações, en 1922, certo? Que foi criada como unha resposta á Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que naceu exactamente no mismo ano, certo? Prometendo a autodeterminación nacional de todos os povos, e foi para concorrer con esa bandeira que conmoveu ao mundo, e non apenas, non foran 10 días que conmoveran o mundo, foi unha bandeira que conmoveu o mundo, autodeterminación de todos os povos, levantada pela Revolución Soviética, e contra iso criaran a Sociedade das Nações, dicendo, nós vamos a determinar todos os povos, non eses revolucionarios, certo? Mas a Sociedade das Nações fracasou porque dúas das potencias, Alemanha e Italia, pularan fora e a destruíran, certo, con os conflitos internos de Europa e finalmente con a Segunda Guerra Mundial. E finalmente se criaron as Nações Unidas. E desta vez se tentou levar a questão supostamente un pouco máis a serio. Entón se pediu para as potencias coloniais que declararan quais colonias tiñan. Isto desmente a idea que a burguesía argentina proclama de que ela sempre se manteve firme na defesa das Malvinas. Unha ova. Que aconteceu? Vou explicar este detalle porque é importante, porque desmascara a burguesía argentina e os gobernos argentinos, certo? Nese ano 45, repito, se pede aos países que ten colonias, que declare que colonias ten para que se normalice a situación. A Inglaterra mandou unha lista de 45 colonias, porque tinha un monte de colonias por aí. E a primeira na lista era as Ilhas Malvinas. E para que mandou unha lista encabezada para as Ilhas Malvinas? Para non tornar independente a India, que se tornou independente mediante unha guerra, porque non meteu a India entre as colonias. Certo? Era unha formalidade. Olha, ten que dar unha satisfacción a estes caras. Mandou unha lista. Entón, pois, Ilhas Falklands, certo? E daí se agarrou a Argentina. Falou, olha, está vendo? Os ingleses declaran que a Falklands, que nós chamamos de Malvinas, son colonia. Entón, aí nós temos a base para reivindicar as Ilhas Malvinas. Mas era unha manobra da Inglaterra para evitar perder as colonias que realmente valían para eles, certo? Só que a India se tornou independente, porque houve unha crise mayúscula na India. Eles tinham prendido, bueno, non vou falar da historia da independencia da India porque sería todo uma, todos os dirigentes tinham sido presos, criou unha crise nacional e internacional, certo, pela questão da India, foi dramática, teve até un filme, Gandhi, aí, que deturpa completamente toda esa historia, mas non interesa, aí conmoveu a opinión pública, certo, era para evitar ese proceso de descolonización real. Entón, botaram a Malvinas, como dicendo, non me enxe o saco esas ilhotas aí, vamos dizer que iso é colonia. Foi só por iso. E agora a Argentina, no, nunca deixamos, claro que deixaron de reivindicar as Malvinas. Só que a Inglaterra teve que tomar a iniciativa de dizer que eran colonias, e aí a Argentina se lembrou de que no pasado, 60 anos antes, o Instituto Militar tinha publicado un mapa onde declaraba que as Malvinas eran argentinas, certo? Unha besteira. E aí voltou de novo a Argentina, entón son ten que devolver. E durante o goberno de Perón, na década de 40 e 50, tentou varias coisas. Mas non foi moito longe. Perón fez umas como era un goberno nacionalista, certo? Que tinha surgido de un enfrentamento contra o imperialismo norteamericano durante as eleições de fevereiro de 1946, o peronismo, que non se chamaba ainda peronismo, o candidato Perón, fez campaña electoral, ou mellor, as forzas que o apoiaban, talvez ele non tivese feito, mas as forzas que o apoiaban fixeran unha campaña electoral que era Braden ou Perón. Braden, o embaixador norteamericano, ou Perón, esa alternativa, certo? E venceu as eleições. E configurou un goberno que a pouco foi configurando como un goberno de natureza nacionalista que procedeu a algunhas nacionalizacións con un carácter ultralimitado e, na verdade, pagando por todas as nacionalizacións que ele fez, certo? Mas que ficou, mais por outro lado, concedendo importantes concesións sociais aos traballadores, legalizando as súas organizacións sindicais e, ao mesmo tempo, les expondo unha burocracia, nun proceso que, guardadas as debidas diferenzas, era semellante ao que tiña acontecido unha década antes con o varguismo no Brasil, mas que nun grau
bastante mais alto de enfrentamento con o exterior, porque a emergencia do varguismo non se deu nun conflito directo con o imperialismo norteamericano, en cuanto que a emergencia do peronismo se deu á luz, ou seja, o lado antiimperialista do peronismo apareceu máis claramente á luz do día pelo enfrentamento que houve con o embaixador norteamericano que impulsara a coalición que se opôs a Perón nas eleições de fevereiro de 1946. Entón, o peronismo tentou algunhas coisas, mas eran porque había unha presión forte en función desa reivindicación argentina pelas Malvinas. Entón, mandou barcos, desceran nas Ilhas Orcadas, que son, esa nem ingleses había, non había nada. Aí. Non había nada. Estaban sob control inglés. E aí ten alguén, olha, ten un barco argentino aí nas Ilhas Orcadas. Entón, os ingleses mandaron un barco para avisar que o barco argentino, que era un navío militar argentino, tinha que sair daí. Olha, ten que sair daqui, avisou, cuidado, se non saen daqui vou atirar. Os argentinos foron embora. E fixeran iso tamén nunha segunda vez, nunha ilha chamada Decepción, certo? Que pertencía ao arquipélago das Shetlands. E mesma historia, desembarcaran en Decepción, onde non había alma viva, non había nem animais, certo? Nem focas, nada. Pasaron aí, alguén avisou, se está aí, foi un barco, que iso, pum, tiraron un tiro pro ar, o barco argentino foi embora, certo? E non pasou disso. E se reivindicaba, no ámbito das Nações Unidas, a descolonización de un territorio que a propia Inglaterra tiña declarado ser unha colonia, que era as Ilhas Malvinas, certo? Mas, independentemente do carácter máis ou menos ridículo desas tentativas e da maneira meio casual e indirecta en que a coisa tiña aparecido nas Nações Unidas, a bola comezou a rolar, certo? Por qué? Porque tiña habido esas coisas e porque, de fato, esa documentación, etc., e esa reivindicación de que as Ilhas Malvinas eran Argentina, estaba na ONU por parte de Argentina, tanto cuanto estaba na ONU por parte de Inglaterra o reconhecimento de que as ilhas eran unha colonia. Entón, por tanto, había e o exército argentino, que já traballaba por conta propia e continuou a traballar e se tiñase transformado nun poder independente dentro do Estado, ao ponto de ter derrubado Perón, que era, por outro lado, un general do exército argentino, certo? En setembro de 1955, dando lugar a outros gobernos civis que foran eleitos mediante votações supostamente democráticas, porque se presentaban todos os partidos políticos, menos o partido peronista, que era o mayoritario, que estaba proscrito. Entón, sucederá unha serie de gobernos civis que foran caíndo un atrás do outro pela ameaza dos militares, que facían o que na Argentina se chamaba planteos, certo? Cando non gostaban do que un goberno estaba facendo, ian lá e falaban que non gostaban. E cando non gostaban, porque a crise simplemente sopraban un pouco e o goberno caía. E era sucedido por un goberno civil. Mas por trás desas mudanzas de goberno civil, de eleições, estaba sempre o poder militar independente. E dentro do poder militar, dese desenvolvimento independente do militarismo, había, de un lado, aos poucos, unha preparación de algún tipo de operativo para as Malvinas, que acabou acontecendo en 1972, e, en segundo lugar, había o seguinte, un entrosamento cada vez maior dese exército con os Estados Unidos de América. Porque os oficiais dese exército, certo, eran treinados na chamada School of Americas, que ficaba na zona do Panamá e que era controlada pelos Estados Unidos de América. Ou seja, que eran treinados militar e ideológicamente, certo, pelos Estados Unidos de América. Ora, os Estados Unidos de América primeiro recoñecían a través da ONU que as Malvinas eran Argentina, punto 1. Recoñecían formalmente que as Malvinas eran Argentina. Segundo lugar, eran asinantes a partir de 1947 de un tratado que Perón asinara que tiña por objetivo combater a Unión Soviética, chamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca prevía que diante de un ataque externo a cualquier país americano, os outros países americanos debían se movilizar, tiñan o direito e debían se movilizar e inclusive intervir militarmente. Mas non era unha invasión, era diante de ameazas externas. Entón, o conceito de ameaza externa era cualquier coisa.
Porque, como todo mundo sabe, o conceito de ameaça externa, por exemplo, foi usado pelas ditaduras militares dizendo estamos ameaçados externamente por Cuba, pela Unión Soviética, a través de unha quinta columna que son grupos guerrilleiros, Partido Comunista, ou seja, lo que for. Ou seja, era un conceito tan elástico que permitía o uso dese tratado como unha arma da Guerra Fría, na verdade como unha arma non da Guerra Fría contra a Unión Soviética, sino como unha arma, porque os únicos que poden intervir militarmente con chances de vitoria, evidentemente, son os Estados Unidos. Ou alguén acha que se há alguma ameaza externa, que será cualquier coisa, no México, Honduras ten alguma posibilidade de intervir militarmente no México. Non ten ningún sentido. O único sentido que tiene ese tratado era permitir dar unha cobertura legal aos Estados Unidos para intervir sobre un pretexto geral, certo, en cualquier país latinoamericano. E, di fatto, ese tratado foi usado unha vez. Foi en 1965, se non me lembro mal, cando as tropas norteamericanas, fantasiadas de tropas da OEA, interviran na República Dominicana, Santo Domingo, supostamente para combater a ameaza de invasión externa por parte de Cuba, que había tomado poder Fidel Castro, la guerrilla, en 1959, en 1961 habían declarado que la revolución era socialista y en 1962 habían sido expulsos da Organización de Estados Americanos. E esa intervención sangrenta dos marines para derrubar o goberno de Franklin Camaño, que era considerado un goberno pro-cubano, certo? E que anulou a independencia nacional da República Dominicana, foi bancado, foi amparada no Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. O gobernante dominicano se chamaba Juan Bosch, naquele momento, escreveu un libro chamado O Pentagonismo. Tal era a hegemonía militar dos Estados Unidos sobre o mundo e principalmente sobre a América Latina. Entón, ese era o conteúdo da dominación interna. Só que non existe nenhum proceso que non teña contradições. O imperialismo non é un proceso que domina. Non, ele vai criando suas propias contradições internas. E é a través desse proceso de criación das suas propias contradições internas que se explica a crise das Malvinas. Por qué? Porque eles alimentaron un monstro do militarismo latinoamericano, que na década de 60 e 70 creceu de modo espectacular. Eu cito nun texto aquí que as cifras inclusive eran medidas pelo que o PIB americano durante todo ese período latinoamericano se multiplicou por 2, mas os gastos militares dentro desse crecimento desse PIB se multiplicaran por 4, ou seja que a velocidade de crecimento dos gastos militares era o dobro do crecimento do PIB. Claro, alguén pode dizer, bom, mas iso era o mundo inteiro. Sí, era o mundo inteiro. Era nos Estados Unidos, era na Unión Soviética, era na Europa, en toda parte. Era o tempo da Guerra Fría. Mas ese proceso alimentaba a criación de un poder militar independente cada vez máis forte, económicamente e militarmente, en función das necesidades do imperialismo norteamericano, que concluiría con as dictaduras militares que foran implantadas a partir da década de 60 até máis ou menos meados da década de 80, cando durante 2 décadas toda a política da América do Sul non foi apenas dominada por regimes pelos exércitos, foi na quasi totalidade dos países os exércitos, ou mellor, as forzas armadas, as que exerceran directamente o poder político. Criando un militarismo extremadamente, digamos, moito forte, se comparado con o pasado en termos militares, que se julgou todopoderoso, que podía facer cualquier coisa. E cando receberan a luz verde dos Estados Unidos, en particular do goberno de Richard Nixon, e de gobernos precedentes tamén, como de John Kennedy, certo? Que agora é apresentado en filmes como unha pomba, certo? Como un bonziño. E en particular do secretario de Estado Henry Kissinger, para facer cualquier coisa que les pasase pela cabeza ou pelo desexo, para acabar con a influencia da Revolución Cubana e con cualquier perigo comunista na América Latina, con as armas que les daban e con a luz verde que les daba o poder dominante no mundo, eles pasarán a facer todas as porcarías que todo o mundo já coñece e se sentiran poderosos para facer cualquier coisa. Entón fixeron o que fixeron no Brasil, na Bolivia,
no Chile, en 1973, no Perú, en qualquer país que lhes passe pela cabeça, certo? E se non tomaran o poder na Venezuela ou na Colombia, foi porque non tiveran necesidade, certo? Porque os propios gobernos civis lhes deixaran facer as mesmas coisas, certo? No combate contra as guerrillas e no combate contra os sindicatos, contra os movimentos estudantis, e a quantidade de mortos que se contan nesa época, non somente en América do Sul, mas en toda a América Latina, son enormes. E existen países como a Guatemala, que é o masacre menos mencionado, onde a quantidade de mortos, que foi principalmente contra as populações do interior, supera se aproxima do número de 300.000 mortos en enfrentamentos entre gobernos exercidos pelas Fuerzas Armadas e movimentos, ou simplesmente as populações, sem necesidade de que houvese movimentos de protesto. Fixeran todo tipo de barbaridades, certo? E se achaban o dono do mundo, que facían o que querían, porque tiñan armas, estaban armados até os dentes, mas tiñan recibido un treinamento militar basicamente orientado para combater a chamada insurgencia interna, ou seja, non era apto para emprender unha guerra convencional de verdade. E achaban que facían o que lhes daban a telha, no interior dos países e dos continentes, e por iso fixeran inclusive a chamada Operación Cóndor, que non sei cuán operación de fato organizada foi, porque se declarou en partir de 74, cando na verdade a colaboración entre as Forzas Armadas para a perseguición de militantes políticos é anterior a esa data, certo? Secuestro de militantes no Brasil, uruguayos ou argentinos no Brasil, que eran mortos na Argentina, secuestro de militantes brasileiros na Argentina, que eran mortos no Brasil ou mortos directamente na Argentina, tudo. Eles facían o que lhes daban a telha. Entón pasaron a ter unha sensación de onipotencia. E ese foi un dos factores que deflagrou a Guerra das Malvinas. Eles pensaban que tiñan apoio dos Estados Unidos para facer cualquier barbaridade e que estaban armados até os dentes e que podían facer cualquier coisa. Eles foran vítimas de unha miragem e os Estados Unidos foran vítimas, os Estados Unidos e Inglaterra, de un proceso que eles propios deflagraran con a constitución dese poder militar independente na América Latina. Eu me lembro que cando comezou a guerra, houve un cartoon, como se dice, unha charge, de un cartonista brasileiro chamado Ziraldo, que era moito engraçada, certo? Eu tentei recuperala para ver, non sei, estaba no Jornal do Brasil, non sei, alguén con máis paciencia do que eu, talvez a recupere, en que aparecía Ronald Reagan abrazado con Margaret Thatcher, certo? E o símbolo da Argentina, que é unha joven, que aparece nas viñetas, en fin, sobre a Argentina, aparece como unha joven, como se fosse a liberdade, con un símbolo da Argentina abrazado aos pés que era unha muller argentina, abrazado aos pés de Ronald Reagan, e lhe dizendo: por você eu matei, torturei, perseguí, etcétera, e agora você me deixa por esa muller, a Margaret Thatcher. ¡Qué mentira, qué traición! Dice así, y entonces un comentarista dice: ningún país inventa o tango impunemente, ¿cierto? Era un comentario de que se faz. O sea que parecía una tragedia do tango, mas efectivamente ese foi un dos factores deflagradores do conflito, sendo un factor, digamos así, de natureza histórica. O segundo factor foi a propia crise interna da Argentina, que atingiu, como se dice, por qué? Porque depois da instauración desa ditadura militar e dese masacre, no entanto, o movimento operario non tiña sofrido unha derrota histórica. Cando foi derrubado o goberno peronista en 1976, houve unha grande diferenza entre esa derrubada política e a derrubada do goberno chileno de Salvador Allende en 1973, en setembro de 1973. A derrota dos traballadores chilenos nesa foi histórica, porque aínda consideraban o goberno de Salvador Allende como seu propio goberno. En cuanto que os traballadores argentinos tiñan feito unha greve geral en junio e julio de 1975 contra o goberno peronista e já non consideraban en absoluto o goberno peronista contra o seu propio goberno. Cando foi derrubado pelos militares,
não houve nenhuma tentativa de defesa por parte dos trabalhadores desse governo, porque esse governo era um governo de assassinos anti-operários, certo? Da Tríplice A, né, famosa, não tinha menor apoio dos trabalhadores. E, no entanto, começou uma resistência que se prolongou ao longo do tempo e que atingiu seu ponto no meio de uma repressão feroz contra os trabalhadores e que atingiu seu ponto máximo em 30 de março de 1982, exatamente 2 dias antes da ocupação das Ilhas Malvinas pela Argentina. Aí se deflagra a ocupação. Foi determinada por esse acontecimento do 30 de março? Foi sim, mas não tanto assim, porque evidentemente que você não pode ocupar as Ilhas Malvinas, as Shetland, as Sandwich e todas as outras em 2 dias, certo? O operativo estava preparado desde antes, isso está perfeitamente claro. Mas a data foi determinada pelo 30 de março, isto sim. Por quê? Porque o operativo estava pronto para ser realizado em 2 dias. Só que operativo... Por quê? Porque pensaban ocupar as ilhas, non no mês de abril, mas no mês de maio. E por que pensaban ocuparla no mês de maio? Porque pensaban que se houvesse reação militar británica, ou reação militar de qualquer espécie, se essa reação tivesse sido obrigada a enfrentar o inverno austral, as suas possibilidades de chegar bem nas Ilhas Malvinas, para Brasil, teriam sido muito menores. Ou seja, o plano era para ocupá-las na segunda quincena de maio. E eles tiveram que acelerar o plano pela crise interna da Argentina. Porque no mês de, se ocupassem em maio ou junho, ia pegar o inverno. E aí a frota britânica, que acabou vindo, ia ter que percorrer 17.000 quilômetros desde a Inglaterra para chegar onde? Ao Atlântico Sul, para tentar uma guerra numa região do planeta onde praticamente não havia sol, porque no inverno austral praticamente não sai o sol. É noite 20 a 24 horas do dia. Ou seja, as possibilidades de vitória militar, inclusive com todo o apoio dos Estados Unidos, tudo o que quisesse, ia ser, no mínimo, muito dificultada se chegasse. Foi porque foi adiantada para uma data que era militarmente inconveniente, que era ocupá-las em abril, pela crise interna da Argentina. Determinada pela resistência dos trabalhadores contra o governo do general Galtieri. Então apressaram. E isso foi um dos fatores que contribuiu até militarmente para a derrota argentina. Certo? Houve um mês em que a ocupação se desenvolveu nos termos mais ou menos previstos pela Junta Militar Argentina, que ocupou militarmente, com uma X quantidade de soldados, não todos os que acabaram participando do combate, certo? Que foram em torno de 13.000. A Inglaterra mandou quase 30.000 soldados. Então, já aí, com armamento muito superior e com o apoio de comunicações e logístico do imperialismo norte-americano. Nesses termos, para a Argentina era impossível vencer. Porque tinha 1/3 dos soldados para enfrentá-lo. Mesmo que as ilhas estivessem longe da Inglaterra, o número dos soldados ingleses eram super treinados, todos profissionais. Eram em número 3 vezes superior, com armamento muito superior e com apoio logístico, comunicacional, etc., dos Estados Unidos. Mas durante o primeiro mês, o enfrentamento ficou como ocupação militar, mais nada. Não houve vítimas do lado inglês. Houve vítimas apenas do lado argentino. Soldados que morreram na ocupação foram soldados... Não, acho que morreu um inglês, mas morreram vários argentinos. Não houve vítimas civis. E a Argentina se empenhava em fazer boa letra, queria resolver o assunto, queria negociar a partir dessa ocupação militar. Por isso o destacamento militar não era muito grande, porque estava previsto que fosse embora. Depois de obter alguma negociação decente na mesa diplomática, na ONU ou fora da ONU, certo? Depois voltar, como heróis, ocupamos, molhamos a orelha, como se diz na Argentina, dos britânicos, e agora eles foram obrigados a reconhecer qualquer coisa, que vamos ter um postinho militar aqui, outro postinho militar aí, qualquer coisa, vamos, e a metade dos peixes que eles pesquem vão ser argentinos, qualquer coisa, certo? Para satisfazer a opinião pública e com isso resolver a crise política interna.
E essa era a atitude da burguesia argentina para ocupar. Uma atitude non de que quero unha guerra, non querían unha guerra. En absoluto, era a atitude do exército que non quería unha guerra e non se preparou para unha guerra, e da burguesia argentina que non quería unha guerra. Iso se vía até nos detalles, vou contar algúns porque son meio... Por exemplo, naquele momento eu era exilado e na Argentina virou un trololó. Entón, cando foi a ocupación, eu voltei depois de varios anos pela primeira vez na Argentina. E por un acaso, eu fui dar, por algún motivo, había un campeonato mundial, un torneo internacional de esgrima na Argentina naquele momento, de times, de esgrimistas, certo? E participaba un time inglés, entre outros, né? Participaban ingleses, franceses, que sei lá, varias nacionalidades. Lógicamente que o público, me lembro que se facía nun clube de Buenos Aires, que é un clube da burguesía ou da clase media alta, chamado Gimnasia e Esgrima, justamente, certo? E non me lembro por que carga d'agua, porque foi faz un tempo, marquei un encontro con alguén, non sei, porque eu estaba nese clube. E facía o time inglés, né? Desfilou, os times querían participar do torneio, certo? Entón desfila Argentina, França, non sei que, e cando desfila o time inglés, con as Ilhas Malvinas ocupadas, o público argentino, composto pela clase media e burguesía, se pôs en pé para aplaudir o time inglés de esgrima. Aplaudiran. Acababan de ocupar as ilhas, mas aplaudiron o time de esgrima. No mesmo momento, na Inglaterra, se disputaba, como todos os anos, o campeonato de futebol. E había varios jogadores argentinos, e dois en particular, que eran ídolos populares na Inglaterra. De un deles eu me lembro ben porque eu joguei bola con ele. Foi campeón mundial en 78. Se chamaba Osvaldo Ardiles. Jogaba nun time que era o time do Tottenham, na Inglaterra. E había outro de Tucumán que se chamaba Vilia, non me lembro o nome. Eran ídolos. Eran ídolos porque jogaban moito ben e porque na 100ª edición do torneio máis antigo de futebol do mundo, que é a Copa da Inglaterra, o Tottenham había vencido con un gol antológico de Vilia, que foi como aquele gol de Maradona contra Inglaterra na Copa de 86, certo? E con Ardiles marcando outro... Bom, arrasaran con o xogo. Eran ídolos populares. Tan ídolos eran que varios anos depois da guerra, eu fui visitar a Inglaterra con a miña muller da época, que era anglo-brasileira, tinha unha familia na Inglaterra. E cando eu falei nunha conversa de familia que eu tinha ido na escola e tinha jogado futebol con Osvaldo Ardiles, os membros da familia me olharon como alguén que se chegase no Brasil e dicendo, olha, eu joguei moito con Pelé, certo? Mas você coñeceu Osvaldo Ardiles? Era un ídolo. Bom, eran ídolos. Cando eles entraran en campo para jogar pelo Tottenham con as Malvinas ocupadas, a valla sobre eles, dos hooligans británicos, foi violentísima. Cada vez que tocaban a bola eran ameazados de morte, a tal ponto que foran excluídos do time e non puderan continuar a carreira na Inglaterra. Ardiles se transferiu para un time francés e Vilia acho que voltou para a Argentina. Foran até excluídos os jogadores de futebol. Esa era a diferenza de atitude entre Inglaterra e Argentina. En primeiro lugar, preparar a opinión pública. A Argentina nem sequer preparou o país nem a opinión pública para unha guerra, nem o mínimo. Aplaudí os ingleses. Inglaterra preparou a todo o país para facer unha guerra a morte até as últimas consecuencias pelas Ilhas Malvinas. E fez. E non vou entrar nos detalles militares, tem un texto aí que foi distribuído que entra moito desses detalles, mas e é necesario aprofundar máis, porque a historia da Guerra das Malvinas já foi feita, mas probablemente aparecen novos depoimentos, etc., etc. E a seguinte, a Argentina ten un libro chamado No Vencidos, que non fomos vencidos no campo de batalha, certo? Bom, a inferioridade militar argentina era moito grande, mas a pesar desa inferioridade militar argentina ser tão grande, en dado momento a Inglaterra pensou que perdía a guerra. Porque a dificultade da guerra era tan grande e a maneira en que combateu a Forza Aérea provocou tantas baixas ao exército inglés, se comparado con o que previsto inicialmente, porque o exército inglés foi para facer unha guerra até as últimas consecuencias, mas pensaba que ia arrasar.
porque envió 30.000 soldados profesionales, super treinados para luchar a Tercera Guerra Mundial contra la Unión Soviética, para combater 12.000 soldados argentinos, a maioria dos quais não tinha recebido nem treinamento militar específico para combater no frio e que não tinha armamento específico. E o combate foi tão incrível que, apesar de que o número de baixas foi 3 vezes do lado argentino que foi do lado inglês, as baixas do lado inglês, mais de 250 soldados, nenhum general inglês previa que iriam ter tantas baixas. Querían ter 4 barcos afundados e querían ter afundado un submarino, melhor, un barco chamado Sheffield, que era o barco máis moderno e poderoso da frota inglesa, que era a terceira frota do mundo, e que foi afundado por un mísil Exocet que os suboficiais argentinos tiveran que descobrir como funcionaba, porque tinham recibido o mísil da França, que tinha que enviar técnicos para les explicar como diabo que funcionaba aquela gerigonza. Y Francia, que fue solidaria con Estados Unidos y con Inglaterra, no envió os técnicos. ¿Y cómo hicieran para desmontaran todo o mísil y con un manual de instrucciones que en francés para ver cómo es que funcionaba, a ver si conseguían hacerlo funcionar? Y Margaret Thatcher, no mismo momento, envió un comunicado que después Mitterrand confesó, pidiendo a François Mitterrand, ese socialista, que le enviase os códigos dos míseis, porque con los códigos eles pueden ser detectados por los radares, ¿cierto? Y caso François Mitterrand, que era un cara que se daba medio de izquierda, que tinha nomeado, por ejemplo, un señor llamado Alain Rouquier, que era un supuesto izquierdista, como embajador de Francia, que tinha protestado pelos direitos humanos na Argentina, que tinha enviado un izquierdista como embajador na América Central, que va então ele diz, se você não me der os códigos dos mísseis Exocet que vocês venderam para os argentinos, dice Margaret Thatcher, nós vamos jogar a bomba atómica sobre a Argentina, porque estamos com a bomba atómica aí. E François Mitterrand o confessou. Se por qualquer motivo ele não desse os códigos desses mísseis, que les permitirían anular os mísseis Exocet, ou seja, porque para evitar que un barco inglés fosse afundado, un barco, Margaret Thatcher estaba disposta a jogar uma bomba atómica e já tinham planejado, inclusive, que iam jogar sobre Santa Cruz e sobre a cidade de Córdoba. Havia um plano para jogar un míssil atómico sobre a cidade de Córdoba, que é a miña cidade, por sinal, certo? O que revela un bando de fascistas. Porque cuando os norteamericanos jogaron a bomba atómica sobre Hiroshima e Nagasaki, o pretexto que eles tiveran era que era imprescindible evitar unha guerra, a continuidade de unha guerra, entre Japón e Estados Unidos. Porque, segundo os cálculos do goberno norteamericano, que debían ser fallutos, mas vamos supor, pelo menos tiveran a forma, a continuidade e un ataque militar convencional estadounidense sobre o Japón iría a provocar 500.000 baixas do exército norteamericano. Porque o exército japonés era bravo, lutaba, tiña kamikaze, ia lutar até as últimas consecuencias. Margaret Thatcher quería bombardear, jogar unha bomba atómica, pior do que a que foi jogada na Hiroshima, sobre unha cidade argentina, Córdoba, Buenos Aires, aquí fosse, para que non afundase en un barco con 200 mariñeros, dos quais, quando foi de fato afundado, morreran 20. Ou seja, para evitar a morte de 20 ingleses, quería jogar unha bomba atómica. E agora facen un filme dicendo que é unha grande muller. E le dan a Meryl Streep o Oscar pela interpretación desa heroica dama de ferro. Bom, nesas condições, había só unha posibilidade de Argentina vencer esa guerra, que era abrir por completo o escenario da guerra. Os Estados Unidos, Cuba tiña oferecido apoio militar, tiña que aceitar. A Unión Soviética tinha se declarado contraria á intervención militar inglesa, mas non faz nada, non fez nem campaña. Bom, ten que ser, vocês non están contra isto, tiñan que nos ajudar, etc. Perú ofereceu ajuda militar e, de fato, pasou mísseis Exocet para a Argentina. Tiña que aceitar e engajar as tropas peruanas. E quando as tropas peruanas chegaran a ameazar con invadir o Chile,
porque o Chile, de fato, trabalhou, o Chile, não o país, Pinochet e a junta militar trabalharam para a Inglaterra. E deixaram que a Inglaterra preparasse um ataque militar da Patagônia chilena até pela retaguarda, pelas costas, a Argentina. Para quê? Por quê? Porque estavam desesperados com o desastre que a aviação argentina estava provocando nas tropas inglesas. O ponto de desembarque foi denominado, nas memórias dos soldados ingleses, era denominado o corredor das bombas. A quantidade de bomba que caiu, de soldado inglês que aí morreu por causa dos ataques argentinos foi impressionante. Mas não tinha possibilidade de vitória. Inclusive há um comentário fantástico do chefe do general Julian Thompson, que escreveu um livro pequeno, que foi um best-seller na Inglaterra, que se chama No Picnic, que quer dizer não foi um piquenique. Onde ele faz um comentário que é uma confissão, vale por uma confissão. Diz: o Estado-Maior inglês não acreditava a quantidade de baixas que estava nos provocando esse bando de adolescentes fantasiados de soldados. Faz esse comentário textual. Ele considerava o exército argentino como um bando de adolescentes fantasiados de soldados, que lutaram a batalha mais sangrenta, que foi a batalha de Goose Green, com um armamento infinitamente inferior. Soldados e alguns suboficiais argentinos resistiram a um ataque maciço com mísseis durante 14 horas e morreram praticamente todos. Eles não conseguiam acreditar como estava lutando o exército argentino. O exército melhor. Não. E ele não se referiu aos oficiais, ele se referiu aos soldados. Disse, esses adolescentes fantasiados de soldados. Não havia possibilidade de vitória nesses termos, obviamente, a não ser que se fizesse uma política e uma ampliação do território da guerra. Aceitando a oferta de ajuda militar do Peru e de Cuba, pondo a União Soviética sob a obrigação de enfrentar, de passar as declarações que não eram nada, certo? Aliás, a política da União Soviética foi tão porcaria que depois publicaram um livro de análise. Tenho aí em todas as línguas, né? Análise do conflito e blá, blá. Se chama Análise, em todos os livros publicados na Argentina, sobre as Malvinas, não se fala de Falkland, se chama, por uma questão formal, Guerra das Malvinas, não sei, das Malvinas, História das Malvinas, né? No, jamais se diz Falkland, certo? Ou melhor, se diz no texto, as Ilhas Malvinas, chamadas pelos ingleses de Falkland, mas são consideradas, aliás, por outro lado, no mundo inteiro, elas são chamadas de Malvinas. E o título do livro russo é Análise do conflito das Ilhas Falkland, entre parênteses, Malvinas. Até essa concessão formal que lhe fazem, certo? Lo chamaram como chamavam os ingleses. Certo? Bom, essa ampliação. E, em segundo lugar, atacar as propriedades. Todos os bens argentinos, todas as contas bancárias argentinas na Europa foram congeladas durante a guerra. A Argentina não expropiou uma propriedade norte-americana que estava apoiando ostensivamente a Inglaterra, uma propriedade inglesa, nem o Banco de Londres expropiaram, e continuou pagando a dívida externa, que era en parte repassada pelas potências europeias para a Inglaterra, ou seja, a Argentina financiava a guerra inglesa contra a Argentina pela política da junta militar. Nessas condições, era por essas condições políticas que a Argentina estava perdida. E essa aventura militar, que não foi irresponsável, foi de uma cobardia extrema, porque durante a guerra, os 650 mortos argentinos foram uns poucos suboficiais, o restante todos soldados. Não morreu um oficial do exército argentino. Um oficial de alta patente, nenhum. Por quê? Porque estavam protegidos em búnkers, em condições diferenciadas, e nenhum deles enfrentou o fogo direto dos ingleses. Com alguns exemplos de cobardia histórica, como o tenente Astis, que era um assassino, el niño, um represor, etc., que entregou, responsável pela custódia, porque había ocupado militarmente, junto con outro comandante chamado Luis Lagos, entregaron as Ilhas Sandwich, as segundas en importancia, sem disparar un tiro sequer contra as tropas inglesas. Cando chegaran as tropas inglesas, segundo algúns testemunhos, Astis declarou aos soldados sobre o seu comando: o primeiro que atirar contra os ingleses eu dou un tiro na cabeza. E entregou na hora. Entregou tudo.
Então, isso era muito mais. No balanço que fez o principal historiador argentino, num livro chamado Breve História da Argentina, que, se não me lembro mal, está publicado em português também. Esse historiador se chama José Luis Romero. E é considerado históricamente porque é um historiador efetivamente muito importante. Escreveu livros sobre Idade Média, escreveu livros sobre um monte de coisas. Até hoje é um texto... É considerado um historiador de importância internacional. E é, como direi, não sei como compará-lo com alguma figura brasileira. Um historiador que algo assim, não sei, seria o Sérgio Buarque de Holanda, mas é mais que o Sérgio Buarque de Holanda, porque o Sérgio Buarque de Holanda de algum modo está identificado. Bom, este diz o seguinte, para concluir. Argentina, porque a Guerra das Malvinas foi um absurdo, e Argentina, por que a perdeu? Porque a junta militar era ignorante da geopolítica internacional, ou seja, não previu que os Estados Unidos apoiariam a Inglaterra, pensou que iam se manter neutros. Certo? E, em segundo lugar, eran ignorantes das regras militares, ou seja, atribui a ignorância da junta militar. Na verdade, a ignorância da junta militar não era a causa, era a consequência. Porque a ignorância dessa junta militar era a consequência da formação de uma classe social. Era o resultado histórico da formação e das limitações da burguesia argentina como dirigente da nação argentina. Por isso foi vivido como um grande drama nacional, com enormes consequências, de todo tipo. Porque o mundo se dividiu em torno da Guerra das Malvinas, e em todas partes. Por concluir, para dar um exemplo de como tudo isto foi um revelador, aqui no Brasil, eu morava em São Paulo. Os argentinos nos juntamos, porque era uma drama. Os argentinos que moravam em São Paulo, todo mundo se sentiu tocado. Estão atacando o país, argentinos com as Malvinas, vem a frota, vão atacar, o que vão fazer? Então fizemos umas assembleias e tal. Aí houve uma divisão, porque havia uma parte dos argentinos que queríamos fazer alguma coisa. Nos movilizar solidariamente, sem nos solidarizar com a ditadura militar, que era o motivo pelo qual estávamos no Brasil, apoiar a Argentina contra a agressão anglo-norte-americana. Outra parte não queria fazer nada, queria pensar. Então nos dividimos em dois grupos. Um formou o Comitê de Solidariedade com o Povo Argentino, eu fazia parte dele. Altamira, que está aí, também fazia parte desse comitê, certo? Outro formou um comitê que nos chamávamos de reflexivos, porque não queriam se mobilizar, queriam pensar no que estava acontecendo. O grupo dos reflexivos estava encabeçado por um amigo meu que se chama, até hoje, Horacio González, que é o atual, que é diretor, presidente, não sei que carga, diretor da Biblioteca Nacional Argentina, e de fato tem um estatuto de membro do governo, digamos, é parte do governo Kirchner, certo? Os outros nos mobilizamos. Fizemos um ato na Praça da Sé, com pouca gente, mas aí conseguimos mobilizar, gritamos, fizemos de tudo, certo? Publicamos uma matéria paga de página inteira nos jornais, declarando fora a agressão anglo-yanqui, imperialista anglo-yanqui, nenhuma solidariedade política com a ditadura militar argentina. Todo apoio ao povo argentino e à guerra argentina contra o imperialismo, mas nenhuma solidariedade com a ditadura militar. Quem pôs o dinheiro, porque não tínhamos dinheiro para pagar uma matéria paga nos jornais, me lembro bem, foi Severo Gómez, um senador. Ministro. Não, já não era mais ministro, nessa altura era senador. Era ministro de Ciência e Tecnologia. Ele pôs o dinheiro e bancamos, tudo mais. E fomos com essa era a nossa posição. Fomos num congresso, se reunia nesse momento o congresso do PT. Havia um congresso do PT. E fomos com um grupo desse comitê argentino, dizemos, no PT, onde está toda a esquerda, vão ser solidários conosco. Fomos lá com essa coisa, com essa posição, com essa declaração, etc. Então chegamos e nos recebe o PT, somos argentinos, estamos mobilizados pela guerra. Sim, nós também estamos discutindo aqui a guerra, é fantástico, tudo bem. Então, formamos, inclusive, uma comissão para tirar uma resolução. Que legal. Então vamos argentinos aí, vamos ver a comissão. Não vou dizer quem fazia parte da comissão, porque não quero ofender ninguém, porque alguns são conhecidos e outro está morto e não vale a pena dizer nada sobre ele, porque está morto, ou melhor, morta, e não pode se defender, certo?
Era uma comissão representativa, era a comissão do Congresso do PT que estava elaborando uma resolução sobre as Ilhas Malvinas, sobre a guerra das Malvinas. Já estava em guerra as Malvinas. Então, nós temos um projeto de resolução aqui, falaram. Tudo bem, olha, nós vemos com esta posição que já publicamos nos jornais. Qual é a posição de vocês? Olha, nós somos contra o imperialismo anglo-yankee, em defesa da Argentina, pela guerra contra o imperialismo, mas sem nenhuma solidariedade com a ditadura. A delegação do PT nos olhou com os olhos desse tamanho. O que estão falando? Não, porque vocês não estão de acordo. Então vimos a resolução. Dizem que era um conflito inútil e que a responsável pelo conflito era a ditadura militar argentina. Ou seja, que era de fato uma posição de solidariedade com a Inglaterra. Não saiu nada daí. Lógicamente que no PT naquele momento não era só isso o que havia as correntes de esquerda dentro do PT, a Convergência Social, mas não apareceram nisso. A comissão que tinha se formado era para isso, certo? Então, e o PT depois foi um protagonista fundamental, junto com outros, certo, do processo da chamada democratização brasileira. Estávamos no ano de 1982. Bom, apelando, eu quero dizer o seguinte, não fui mais longe do que isso, porque eu quis mostrar desta maneira como o conflito militar, se o resultado que não estava decidido de antemão, porque o conflito era político-militar, mas o esforço que precisou fazer a Argentina para se dar chances para vencer a guerra era o que se diz habitualmente, cambiar de cavalo no meio do rio. A única possibilidade da Argentina vencer essa guerra era destruir a ditadura militar e mudar a direção política do país. E aí a Argentina teria tido chances reais até de vencer esse conflito militar. Não conseguiu. E ficou com uma dívida pendente para a nossa geração e para as gerações futuras. Mas as gerações futuras têm que saber, pelo menos, basicamente, e entender o que aconteceu, sua projeção latino-americana, a posição pérfida da ditadura militar e de toda a burguesia brasileira, com honradas exceções, certo? Porque declarou formalmente, ontem se falou do Vulcan, certo, do que foi detido en Porto Alegre e que foi enviado de volta, mas non le foran tiradas as armas, certo? O Vulcan é un bombardeiro nuclear e que de fato apoiou porque non tomou nenhuma medida en favorável a Argentina para contrabalanzar as medidas que o mundo imperialista, Europa e os Estados Unidos, estaban tomando contra a Argentina. E non foi alén das palabras, non fez nada. Por incrível que pareça, en termos materiais, o Perú, que comparado con a economía brasileira é pouca porcaría e que estaba nunha crise total, en ese momento era pior, foi máis solidario con a Argentina do que o Brasil. Por tanto, non foi só o TIAR que non funcionou. Non funcionou nenhum conceito de solidariedade latinoamericana porque todos eses non son capaces de enfrentar realmente ao imperialismo norteamericano. Os procesos de democratización foran decisivamente marcados por ese conflito e por súas consecuencias. E todo o que levantou a Guerra das Malvinas para a América Latina continúa pendente, non só para a Argentina, mas para toda a América Latina, e temos que enfrentarlo con outras direccións políticas e unificados. Non no UNASUR, non no Mercosul, mas unificados do ponto de vista da luta pelo socialismo internacional para derrotar definitivamente o imperialismo da face do planeta, porque esa é a única dirección política que nos vai nos permitir vencer unha eventual guerra real contra o imperialismo. Muito obrigado e desculpen ter falado tanto.